Olá, eu sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, o podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. E o nosso tema de hoje é sobre os aspectos emocionais que envolvem o divórcio. E para conversar comigo, eu trouxe um especialista no tema, psicólogo Léo Paz. Léo, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui. Já há algum tempo, né, que eu tenho esse Isso. desejo de trazer. Obrigada mesmo pela oportunidade de dividir seu conhecimento, né, comigo e com todos vocês aí que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você e com vocês que vão estar assistindo. E o nosso objetivo aqui é poder trazer um pouco da nossa experiência, aquilo que a gente tem estudado, um pouco da nossa vivência, para ajudar as pessoas que estão passando por esse processo difícil. Eu sempre falo que o divórcio é um processo de transição. E a gente passa por várias fases que começa antes do divórcio, né? Que é o divórcio emocional. E eu vejo muitas pessoas presas no divórcio emocional e não conseguindo evoluir para as outras fases e acabando numa separação traumática, numa separação da qual a pessoa não consegue mais sair com aquela qualidade de vida. Então, que a gente puder falar aqui, né, para dar esses direcionamentos das vivências, das experiências, de como as pessoas passam por esse momento, a gente vai estar trazendo aí um pouco da teoria, um pouco da experiência clínica, para poder ajudar todo mundo que vai, de alguma forma, assim, ouvir, né, e ver, né, a nossa entrevista aqui. Bacana, Léo. Antes de começar a falar do divórcio, antes do divórcio existe um encontro, né? E aí, esse encontro, ele tem uma motivação, né, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, dessa motivação, não sei se é a palavra motivação, mas é a motivação inconsciente desse encontro, o pacto inconsciente desse encontro. Sim. Como é que ele estabelece, e como é que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para entender, né, como Sim. que a gente faz essas escolhas na nossa vida, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante, né, que eu comecei a estudar, né, como que as questões do nosso inconsciente, elas podem influenciar na nossa escolha afetiva e também, né, influenciar nos problemas que surgem dentro da relação e como esses problemas, eles são muitas vezes fundamentados nas expectativas, nos valores, em coisas que nós construímos ao longo de toda uma vida e a gente não tem uma consciência clara daquilo, só a insatisfação, só a falta dentro da relação. Muitas vezes os problemas que surgem não são solucionados, não são resolvidos e pode desaguar na separação, né? E eu fiquei assim muito espantado quando eu comecei a perceber tanto na teoria quanto na experiência prática, no mestrado eu fiz um grupo de reflexão com mulheres em processo de separação. Na verdade eu ia fazer no geral, mas veio só um homem e 8 mulheres. E aí o homem não aguentou umas 3 ou 4 sessões, ele não Desistiu. aguentou, foi embora. Aí eu tive que reduzir minha pesquisa, mas eu fiquei impressionado como que a escolha afetiva ela estava sendo influenciada por vivências muito primitivas da vida da pessoa, dos 3 aos 7 anos de idade, na convivência com os pais. Muito da dinâmica familiar da pessoa, a relação que ela fazia com o pai, com a mãe, os problemas da conjugalidade dos pais acabavam influenciando a maneira como a pessoa ia escolher alguém ou, né, antecipando ações, às vezes até contra a vontade da pessoa, para se vingar de um pai, para se vingar de uma mãe, para fazer uma escolha afetiva invertida com um pai com quem a mulher tinha, quando jovem, tinha um conflito. Então, eu fiquei assim espantado como que na maioria daqueles casos que eu atendi, né, o encontro ele se deu por conta das patologias, né, que a gente chama de amor, que na verdade tem muita doença dentro do amor e indo para o consultório, trabalhando,
eu percebi muitas vezes que muitos casais que eu atendo, né, e vejo, muitas vezes se formam por traços de personalidade, se formam por experiências, né, familiares, por doenças, por sofrimentos, por conflitos. Então, é muito importante a gente estar tendo essa consciência de que o vínculo amoroso, ele, na verdade, a gente fala assim, mas o que fez você se interessar por essa pessoa? A altura, né, a voz, a pessoa dá vários detalhes, né, externos do que fez ela se apaixonar pelo outro. Mas aquilo são características secundárias do processo de escolha. A grande parte do processo de escolha afetiva se dá, né, pelos conteúdos psíquicos de cada um, né, pelos encontros intrapsíquicos que ocorrem, né, quando um conhece o outro. E a gente vê assim desenhos muito bem definidos, né, relações que a gente percebe que são relações onde o trauma de um, né, complementa o trauma de outro e a relação potencializa muitas vezes o sofrimento. Então, a gente tem que estar sempre perguntando dessas motivações inconscientes, né, essas questões que nós trazemos na vida, né, e que de fato faz com que a gente escolha uma pessoa, né? Tem até uma frase muito famosa, né, que a gente não casa com quem a gente quer, a gente casa com quem a gente pode casar. E esse poder casar muitas vezes está bem longe daquilo que seria o ideal para nós, né? Legal, entendi. E aí, essas questões da nossa escolha, né, lá atrás, muitas vezes elas estão presentes no nosso dia a dia e que às vezes são motivadores dessa nossa separação, né, do divórcio. Fala um pouquinho para nós assim como que isso acontece na prática. Tá, vamos pegar assim, dar uma exemplificada, né? Vamos pensar que você nasce dentro de uma família e os relacionamentos familiares são os primeiros relacionamentos que você tem. E esses relacionamentos familiares, então o pai, a mãe, são as pessoas que você ama, que você desenvolve um vínculo com eles. E esse primeiro amor pelo pai, pela mãe, é um amor muito misturado, né? É o amor de onde vai especializar, né, todas as outras formas de amor. Então, a gente traz toda essa herança, né, desses relacionamentos que a gente tem, dos conflitos, da ausência de um pai, da ausência de uma mãe, né? Eu já tratei de várias pessoas que viveram uma experiência de perda, né, de pais muito novos. Então, fica um buraco na vida emocional da pessoa e quando ela vai cumprir alguns papéis, né, na família dela, ela não tem referência, né? Então, veja, a gente vai vivendo e essas coisas vão acontecendo dentro dos relacionamentos e vai, de fato, gerando algumas expectativas, vai gerando medos, vai gerando inseguranças na gente. E aquela busca, né, às vezes, para sair de um problema, para mudar a história. Então, tudo isso vai influenciando a nossa escolha afetiva. Então, vamos pensar, né, um pai extremamente duro, né, com o filho, autoritário, e uma mãe, né, frágil, que se apega a esse filho e vive ali com esse filho um relacionamento, e esse filho com medo desse pai, né, e basicamente esse tipo de relacionamento faz com que ele muitas vezes olha para esse pai e ele vai se transformar num homem muito diferente dele. Ele trata de uma mulher frágil, de uma mulher que é a mãe, então ele vai buscar, né, na escolha edípica dele, às vezes uma mulher como a mãe, para ele continuar cuidando, para ele continuar protegendo, né? Uma filha que tem um pai que trai a mãe e que a mãe corre desesperadamente atrás desse pai, né, e que ela vive essas situações complicadas, essas brigas, essas dificuldades, ela vai muitas vezes, sem querer repetir isso, né, se apaixonar loucamente por uma pessoa
que não vai se vincular a ela, e ela vai tentar reeditar aquele casamento dos pais para tentar ter aquele amor que foi negado, aquele amor que ela não conseguiu. Então, acontece muito essas repetições, né, de você ter um pai alcoolista e você se casar com um homem, e no momento que você conheceu ele, ele não bebia, mas depois ele começa a beber e ele repete toda a história do pai. Mas como? A característica de personalidade daquela pessoa, quando encontra o álcool, né, os traços de personalidade, quando encontra a droga, vai gerar aquela vida semelhante. Parece que o nosso psiquismo, né, ele detecta algumas coisas antes da gente aprender. Então, a gente vai vivendo muitas coisas e não vai compreendendo essas forças que vão, de alguma forma, balizando a nossa escolha afetiva. Uma pessoa com um complexo de inferioridade, que se sente insegura, que se sente pequena, que não se sente amada, que não se sente valorizada, ela não vai fazer uma escolha afetiva saudável, ela não vai escolher uma pessoa que ela se sente insegura. Né? Eu lembro de uma pesquisa que foi feita numa universidade da Califórnia, com 99 casais, e foi constatado que as pessoas que tinham uma baixa autoestima, elas fizeram uma escolha afetiva muito aquém daquela escolha afetiva que elas gostariam de ter feito. Mas se eu escolher uma pessoa muito altiva, uma pessoa autoconfiante, essa pessoa pode olhar para mim e não me desejar, essa pessoa pode me abandonar. Então, vou escolher uma pessoa inferior, vou escolher uma pessoa que eu consiga ter segurança, só que no dia a dia da relação, essa pessoa não vai entregar aquela qualidade de relacionamento que uma pessoa que eu escolheria dentro da minha escolha afetiva normal, saudável, poderia entregar. Então, o relacionamento, a escolha afetiva, ela passa muito pelo nosso psicológico. Outra coisa também do contrato inconsciente do casamento, né? A gente se casa numa fase da nossa vida, né? E aquele casamento vai se desenvolvendo e as questões inconscientes que às vezes deram causa àquele vínculo afetivo pode modificar na vida de um ou de outro. Né? Então, uma pessoa casa e fica estável naqueles mesmos valores, naquele mesmo estilo de vida. Outra pessoa casa e começa a vivenciar outras experiências, vai estudar, né? Começa a crescer profissionalmente, e aquelas duas pessoas que numa fase anterior da vida se encontravam, estavam muito próximas financeiramente, emocionalmente, a nível de objetivo de vida, podem se distanciar, né, na decorrência da relação, do casamento, e aquele casamento já não é mais prazeroso, já não é mais um casamento sonhado. Então, se aquela pessoa, se uma daquelas pessoas fossem fazer uma escolha afetiva no momento presente, já não faria as mesmas escolhas, porque nós estamos num processo contínuo de mudança e transformação. Né? Legal. Sobre a sua dissertação, né? Você falou do seu estudo, né? Até da falta dos homens lá, né? Sim. Que aí você acabou reduzindo, trazendo mais para o olhar feminino. O nome é muito instigativo, assim, né? Com Sim. quem me casei, de quem me separei, Sim. né? Porque a gente ouve muitas pessoas falarem assim, no momento da separação, né? Ou no momento ali que antecede o divórcio. Essa não é a mesma pessoa com quem eu me casei, né? Sim. É como se fosse outra pessoa. Então, Sim. aí, como que é isso? Que conclusão que você chegou na sua tese, né? Não, tese não, é dissertação. Da sua dissertação. É a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa? São só algumas coisas que entram depois? Queria que você falasse um pouco do título, porque eu acho que ele é bem interessante. O título foi muito interessante, porque a dissertação estava caminhando, a coisa estava se encorpando. Eu já estava no grupo de reflexão, estudando, fazendo as sessões com as mulheres em processo de separação, e não tinha um tema, eu não conseguia sintetizar numa frase o que eu realmente
tudo que eu estava vendo, tudo que eu estava estudando, né? E foi, sabe aquela madrugada assim, eu dormi e no meio da madrugada eu acordei num pulo assim, e veio essas duas frases: com quem me casei, de quem me separei. Né? Porque na verdade é isso, né? E hoje é ainda muito mais complicado, porque antes as pessoas ainda tinham um tempo médio de namoro, né, noivado, né? então dava para se conhecer um pouco mais. Mas hoje as coisas estão mais instantâneas, mais rápidas, né? Então, com quem eu me casei? Eu me casei com a pessoa idealizada. Eu me casei com a pessoa que eu amo, mas é a pessoa que está internalizada dentro de mim. Então eu pego essa idealização da pessoa que eu quero ter ao meu lado e eu vou buscar, a partir dessas referências, e muitas delas são inconscientes, eu vou buscar, né, uma pessoa de carne e osso que possa corresponder a essa idealização. E num primeiro momento, na fase do encantamento, né, eu vou projetar essa minha idealização sobre o outro, e aí eu vou, de fato, fazer de tudo para que esses valores que estão internalizados dentro de mim coincidam com a pessoa concreta que está ao meu lado. Só que no momento em que eu me caso, que eu começo a me relacionar com essa pessoa, eu começo a perceber que aqueles valores que eu achava que eram da pessoa, na verdade, não estão na pessoa. Foi uma projeção minha, uma necessidade muito grande minha. Eu lembro de uma das mulheres no meu grupo de reflexão, e ela dizia: Léo, tudo que eu descobri depois do meu ex-marido já aparecia na fase do namoro. Mas eu relevava, eu não via, eu ignorava, eu diminuía a importância daquilo. Ou eu dizia: não, quando a gente casar, essas coisas vão melhorar, né? A gente vai superar, não é isso que vai acabar com o nosso relacionamento. E, na verdade, com o casamento, as coisas foram ficando mais evidentes, até chegar num ponto de que manter aquela relação era algo insustentável. Então, dentro da relação, começa o processo de desidealização do outro, que é o conflito entre a pessoa que eu amo, que eu tenho idealizada dentro de mim, e a pessoa real com quem eu estou convivendo. E aí começa uma dificuldade do casal, a origem do conflito aí eu quero que aquela pessoa, que não é essa pessoa, corresponda a essa pessoa. Então eu vou tentar modificar o outro, para o outro se parecer mais com a pessoa que eu amo. E o outro está fazendo, às vezes, a mesma coisa em relação a mim. E é onde começam os conflitos. E muitas vezes, por esses conflitos serem originados por questões muito primitivas do meu desenvolvimento psicológico, social, emocional, ou muito primitiva do outro, há uma rigidez muito grande. Eu não vou negociar essas coisas existenciais dentro de mim. Eu já trabalhei com muitos casais que eles não sabiam colocar, né, em termos conscientes, quais eram as insatisfações que um tinha em relação ao outro. Mas havia uma insatisfação. Eles começavam a conversar e brigavam e desentendiam, né? Mas as coisas não estavam muito claras dentro deles. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa trabalhar, né, para a gente resolver conflitos conjugais, a gente tentar trazer do nosso inconsciente, das coisas que eu não tenho ainda muita consciência delas, que aconteceram em fases, né, muito remotas da minha existência, né, para minha consciência, para eu entender o que me incomoda tanto no outro, né? Então, eu acho que é essa dificuldade, né? Então, com quem eu me casei? Eu me casei com a pessoa idealizada, com a pessoa que eu sonho, e essa pessoa, ela, de fato, é uma pessoa que não existe, é a pessoa que eu construí. E de quem eu me separei? Eu me separei de uma pessoa real, diferente dessa, né? Que eu achei que era essa pessoa, mas que não tem, ou pode até ter alguns pontos de conexões com a pessoa que eu idealizei, mas tem outros pontos de conflitos e de atritos, e às vezes a distância é tão grande que o outro é um estranho, né? Que o outro vira num ser
totalmente aversivo, um ser que, se eu tivesse toda a consciência de quem de fato ele era, eu Não teria casado. nem teria passado perto dele, né? Outra questão são as motivações que levam a gente a uma escolha afetiva. Nós vivemos, né, cada vez mais numa sociedade em que o aspecto visual, o aspecto estético, né, é o ponto mais importante para você se apaixonar por alguém, para você desejar alguém. E o físico é apenas a casca, é apenas, né, o invólucro. E aí você casa com uma pessoa muito bonita, você casa com uma pessoa esteticamente perfeita, mas é um cão chupando manga na relação, né, afetiva. Aí aquela pessoa que te trazia tanta satisfação, aquela imagem vira um ser totalmente indesejado, e você passa muitas vezes a viver uma relação de sofrimento, de angústia, por conta da personalidade que está dentro daquele pacote bonito. Eu tô me lembrando aqui, né? É casar com o príncipe e conviver com o sapo, né? Isso, né? E todo sapo não se mostra como sapo, né? Todo mundo dá um jeitinho. Hoje a gente tem os recursos aí, né, estéticos da medicina e tal, e todo mundo se arruma bem, mas é uma coisa muito interessante, assim, que às vezes você olha uma pessoa, você fala assim, poxa, que pessoa bonita, que pessoa... E você senta e começa a conviver 1 hora, 2 horas com aquela pessoa, você fala, pô, que pessoa chata, nossa, que pessoa cara, que pessoa complicada, que pessoa difícil, né? Então, Lá na minha terra das Minas Gerais, né, fala assim, quer conhecer uma pessoa, come 1 quilo de sal junto com ela, né? Sim. Seria isso, assim, né? Sim. Então, assim, a gente não tem tempo para conhecer, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando eu faço cursos, assim, de palestras, cursos sobre relacionamento afetivo, eu sempre falo, uma das primeiras coisas que você tem que conhecer numa pessoa é o caráter dela. Porque você vai conviver com o caráter dessa pessoa, com os caracteres fundamentais da personalidade dela para o resto da vida. E esses caracteres, eles são mais estáveis, eles não se modificam com muita facilidade, né? Então, só que é o que menos as pessoas estão interessadas nas pessoas, né? Olha a situação financeira, né? Olha a beleza estética da pessoa, né? E muitas vezes acabam entrando, né, em relacionamentos com pessoas doentes, com pessoas com graves patologias, né? E isso vai também trazer uma consequência muito séria, porque se você casa com uma pessoa que tem uma patologia psiquiátrica, a tendência de você ter filhos com as mesmas patologias é muito grande. Então, eu já atendo pais, atendo, né, filhos, né, com os mesmos problemas dos pais, né? Então, assim, é um sofrimento para mais de uma geração, né? Então, só que a gente não valoriza na hora da escolha afetiva, a gente não... Eu até falo para alguns clientes jovens que eu tenho, olha, vai, né, faz uma avaliação psiquiátrica, leva o teu namorado, leva a tua namorada para uma avaliação psiquiátrica, olha na família dele, na família dela, para ver se tem alguém com comprometimento psiquiátrico, e leve-se a sério. Porque quando você casa com uma pessoa que tem uma patologia, que tem uma estrutura de personalidade, né, com alguma psicopatia, com transtornos do humor, isso tudo vai, né, influenciar bastante no relacionamento. Legal. Então, assim, enquanto você estava falando aí, né, desse eu ideal, eu me lembrei muito, assim, da questão até do momento da separação, né? Depois do divórcio ali, mesmo tendo o divórcio tendo acontecido em um momento difícil, ruim, né, que era aquilo mesmo que tinha que fazer, é comum, né, sentir saudade da pessoa, né, de alguma forma, assim. Então, a saudade seria desse eu ideal, né? Porque, assim, a gente lembra
minha experiência até, né, de lembrar de características positivas daquela pessoa, de coisas Sim. boas, mas na verdade, então é esse eu ideal que eu tô lembrando e não desse eu da convivência. Isso? Seria isso? É isso, mas eu acho que todo relacionamento afetivo tem coisas boas, tem muitas coisas boas, né? E às vezes as coisas ruins são as coisas boas. Vamos pegar, você pega uma pessoa com estrutura narcisista de personalidade. Ele é um camaleão. Ele vai te amar do jeito que você quer ser amada. Na fase da conquista, não existe uma pessoa melhor que uma pessoa com traços narcisistas para te fazer sentir amada, sentir grande, sentir valorizada. Só que na fase do descarte, ele é um capeta. Ele é uma pessoa extremamente fria, calculista, né? E então aquilo que e tem também, né? Você gosta, você se envolve com aquela pessoa, tem áreas boas, né? As pessoas costumam dizer, olha, a química sexual com essa pessoa é muito boa, o sexo é fantástico, mas o resto é complicado, ou o inverso, né? Atendo às vezes pessoas dizendo, poxa vida, eu quero me separar do meu cônjuge, porque a convivência é maravilhosa, mas o sexo não vai mais, não acontece mais. Então, tem áreas, sempre tem coisas boas e coisas ruins acontecendo, né? Por isso que esse processo, o divórcio emocional, né, usando essa pergunta para dizer, né? A primeira fase do processo de separação é o divórcio emocional. Legal, fala um pouco dele assim pra gente, Tá. né? Que é antes do divórcio de fato, né? Isso. O divórcio emocional, ele é aquele momento que você começa a olhar para os conflitos, para o sofrimento, para a insatisfação que o vínculo está trazendo para você, e você começa a pensar no divórcio como uma possibilidade para colocar um ponto final naquela relação que não evolui, naquela relação que te traz sofrimento. Tal. Ele é composto de duas subfases. A primeira fase é o que a gente chama do desejo de separação. É quando um dos cônjuges começa a desejar a separação como uma forma de trazer uma solução para aqueles problemas que ele está enfrentando no vínculo. Essa fase, os estudiosos falam que pode variar aí de alguns meses até um ano e meio, né? Você vai elaborando aquele desejo. Acontece muitas vezes da pessoa que tem o desejo de separação, ela já vai se desprendendo emocionalmente do outro, ela vai parando de brigar por coisas que ela exigia uma mudança do outro, né? E o outro acha que está tudo bem e, na verdade, ela já está se desvinculando emocionalmente do outro para poder, mais para frente, concretizar, né, esse desejo. Acontece também muita sabotagem no vínculo, uma traição, né, para poder sabotar o vínculo. Então, intencionalmente, às vezes, a pessoa cria uma traição, né, para poder já inviabilizar, para pular fora do relacionamento. Então, essa é a primeira fase do divórcio emocional. A segunda fase do divórcio emocional, que a gente chama de decisão de separação. É o momento que aquele desejo já está tão efetivado, já está tão maduro, que aquela pessoa que trabalhou aquele sentimento sozinha, ela chega e revela para o outro. Ela toma uma decisão, ela comunica para o outro. Isso aí já faz vamos pensar. Quando o outro sabe da tomada de decisão, o outro já está nesse desejo de separação há anos, há meses, né, ou há anos. Aí essa pessoa, quando o outro comunica a decisão de separação, essa pessoa vai fazer de tudo para reverter essa decisão de separação, e aí muitas daquelas coisas que ele não mudava, não permitia, ele vai fazer as mudanças para manter o vínculo. Para tentar manter o vínculo. Às vezes, aí traz um monte de dúvida.
né? Traz um monte de dúvida. Essa pessoa que tinha o desejo, que achou que tinha tomado a decisão de separação, quando vê o sofrimento do outro, quando vê a angústia, a fragilidade do outro, quando vê o sofrimento de filhos, né? Quando vê assim a reação dos amigos, da família, ela muitas vezes pode se recolher de novo, né? E tem muitos casais que às vezes vai para a segunda fase do processo de separação, que é a separação propriamente dita, a separação de corpos, tal, sem resolver o divórcio emocional, né? Então ficam indo e voltando, e tem pessoas que passam a vida toda, constituem famílias, tal, mas ficam brigando, se retaliando, às vezes usando os filhos como arma um contra o outro, porque não conseguiu elaborar bem esse divórcio emocional, né? Então a gente pega muitos casais paralisados no divórcio emocional, casais que já estão separados. Eu tenho atendido atualmente uma pessoa que está separado há vários anos, mas ainda não saiu do divórcio emocional, então não consegue manter um relacionamento com uma outra pessoa, porque ainda tem dúvidas se quer permanecer casado, não consegue se separar, quer tentar, mas já não tem mais vínculo afetivo com a pessoa com quem foi casado, e fica paralisado, está paralisado no divórcio emocional. Não consegue ir para frente, mas também não consegue voltar e tentar reconstruir, porque já não tem mais alguns elementos importantes para a reconstrução do vínculo, né? Uhum. Então, isso acaba paralisando muitas vezes o processo de separação e gerando, né, algumas separações patológicas que não se desenvolvem, não evolui, a pessoa não faz, né, um fechamento para seguir com a própria vida. E o que fazer nesse caso para ter a resolução, né, disso, desse impasse? Tá, aproveitando essa questão do divórcio emocional, essa pessoa que sofre o divórcio emocional, né, o paciente do divórcio emocional, ele tem que também escolher se divorciar do outro. Ele tem que também desejar esse divórcio e ele tem que tomar essa decisão de realizar esse divórcio para ele reconstruir a vida dele, né? Então eu costumo dizer que é uma batata quente que um fica jogando para a mão do outro, né? Porque quem toma a decisão da separação, hoje nem tanto, mas antigamente, há um tempo atrás, era muito mal visto pela sociedade. Tinha-se até a ideia de quem toma a decisão não sofre, mas tem um sofrimento muito grande, tanto quem decide pela separação quanto quem sofre a separação. Cada um sofre de um jeito, né? Cada um sofre de um jeito. Só que o sofrimento de quem entrou primeiro, quem deu causa à separação, começou antes, e às vezes muito tempo antes. Eu já tratei de uma pessoa que ficou a vida inteira casado com uma pessoa porque ele percebeu logo no início, quando os filhos eram pequenininhos, que não tinha condição de manter aquele casamento, mas ele não conseguiu também abrir mão da responsabilidade de não estar presente na educação dos filhos. E quando os filhos ficaram jovens, né, e adultos, ele decidiu que tinha chegado o momento de se separar, e foi um caos, né? Aí ele sofreu uma oposição muito grande do cônjuge de quem ele se separou e dos filhos, e tudo que ele fez para tentar, né, dar o melhor para os filhos reverteram, e disse que ele foi falso esse tempo todo, e todos os valores que ele passou eles queriam jogar na lata do lixo, né? Então não tem um momento certo, né, para se tomar essa decisão. Mas eu acho que assim, quando a situação é inevitável, um divórcio saudável é aquele onde as duas partes, né, decidem o que fazer, porque o divórcio é a última tentativa que você faz para melhorar, né, para sanar um problema insanável, né? E uma coisa muito interessante, pegando o gancho, né, que é a relação de casal e a relação familiar, né? Legal. A gente vem da sociedade moderna, né, que começa ali no final do século XVII, início do século XVIII. O que aconteceu ali de movimento na Europa?
tinha o senhor feudal e todas as coisas eram feitas ali na casa dele, dentro do feudo e tal. Nesse momento começa a mudar a arquitetura, as casas não tinham salas, não tinham divisórias, todo mundo vivia em contato com todo mundo, então começou-se inicialmente construir pequenas cercas onde se colocava uma cama, depois foi construindo os quartos, foi dando essa individualidade, e esse momento o senhor feudal pega o negócio dele e leva para o centro da cidade, então ele vai cuidar da área pública da família, né, do sustento, da questão financeira no centro da cidade, e a mulher dele fica no feudo, cuidando da parte doméstica, cuidando do feudo. Então, veio dessa história, veio a noção de público e privado. O público, o trabalho, o privado, as coisas domésticas e tal, né? Essa questão fez com que, assim, a sociedade, a igreja, tentasse fundir as duas relações, a relação de casal e a relação familiar numa só, né? Então, quando a gente casava lá atrás, o casamento era para toda a vida, não havia forma de você desmanchar o casamento, porque não existia família sem casamento. Ainda hoje eu pego muito, ele destruiu a nossa família, ela destruiu a nossa família, né? Uhum. E uma das coisas que, através do estudo, eu fui mudando essa visão dogmática minha, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, a relação de casal é uma coisa, a relação familiar é outra coisa. Então, eu posso colocar um ponto final na relação de casal, mas eu não posso colocar um ponto final na relação familiar se eu tenho filhos com, né, o meu cônjuge. Uhum. Então, nós somos parentes. E eu tenho que preservar ao máximo a comunicação com essa pessoa para viver com qualidade a relação familiar que eu vou ter com essa pessoa, né, durante toda a vida, por causa dos nossos filhos, dos nossos netos e de todos esses desdobramentos. Sempre vai ter um vínculo, né? Sempre vai ter um vínculo. E acontece muitas vezes, como a pessoa acha, né, entende que é uma coisa só, então que acabou tudo. É onde acontece muitas vezes, né, a alienação parental. E acontece muitas vezes da pessoa que fica com os filhos, elas usarem os filhos como arma contra o outro. E jogarem, né, os filhos contra o cônjuge que tomou a decisão de separação, contra o cônjuge que às vezes cometeu uma infidelidade e saiu, né? E isso causa um estrago enorme para a relação de família, né? Então, uma das coisas que a gente tem que estar sempre pensando é que, né, existe a relação de casal, tanto é que, vamos pensar, um casal que se casa e se separa, né, eles não são parentes um do outro. Uhum. Mas um casal que se casa, que tem um filho ou que adota um filho, eles vão sempre ser parentes. Um vai ser mãe do filho do outro, o outro vai ser pai do filho do outro. Então, quando chega nesse ponto, na separação propriamente dita, a gente tem que ter uma clareza muito grande, que o que está terminando é a relação de casal. Mas o sistema familiar, no modelo da família moderna, o pai e a mãe convivendo juntos, a relação de casal amparando a relação familiar, está sendo modificada. Uhum. E essa relação, né, ela vai ser modificada em dois vínculos, né, em dois subgrupos. O sistema familiar do pai com os filhos, e futuramente, se vir um outro cônjuge, essa família reconstituída, né? E o sistema da mãe com os filhos, e quando vem um parceiro para a mãe, uma família reconstituída, mas continua a mesma família funcionando, né, de uma forma diferente. O sistema familiar é modificado. E a maioria dos casais, né, tem muita dificuldade quando se separam de aceitar, né, essa modificação do sistema de família, ou seja, não existe mais família, nossa família foi destruída. E aí o sofrimento é muito maior, né? Então, a gente tem que pensar muito disso. A gente se casa e o que deu origem a tudo é o casal, né? Então, quando você casa com uma pessoa, você mora com aquela pessoa debaixo da ponte, você quer aquela pessoa. Só que, a partir daquela relação, muitas outras coisas passam a acontecer. E, às vezes, eu não posso me separar daquela pessoa, não porque aquela relação é satisfatória, é boa para mim, mas porque nós temos filhos,
porque nós construímos um patrimônio, porque temos uma empresa em comum, porque eu deixei de cuidar de um aspecto da minha vida, eu fui cuidar da casa, dos filhos, e eu não tenho condições financeiras para continuar. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi em casa, porque ela estava de cama, ela não conseguia sair, e eu fui fazer uma visita para ela em casa e trabalhar com ela, e ela passou por um processo de separação e adoeceu severamente. E eu me lembro de uma fala dela, ela falou: Léo, quando nos conhecemos na faculdade, né, de Direito, ele era um estudante de Direito, eu era uma estudante de Direito, e aí a gente se casou. Durante um tempo eu trabalhei como advogada, e aí ele foi trabalhando, aí eu fui ficando, aí veio a filha, fui para casa cuidar da filha, ele foi crescendo, foi se tornando bem sucedido, comprou fazenda, comprou carro, comprou casa, comprou um monte de coisa, e agora a gente se separou, ele conheceu uma outra pessoa, está vivendo com essa pessoa, se separou, ele continua sendo um advogado bem sucedido, ele continua sendo o advogado procurado e continua com os bens, e eu não sou nada. Eu perdi tudo. Então, muitas vezes, esse investimento que a gente faz numa instituição, né, pode trazer assim, um sofrimento muito grande, né? Ainda mais hoje, quando a gente sabe que o índice de separação é muito grande, né? No último censo que teve, né, esse último ainda não soube, mas o tempo médio de duração de uma relação estava 14,5 anos. Com esse novo censo aí deve baixar aí, deve chegar a quase entre 10% e 12%. Então é muito grande. Então a gente tem que pensar exatamente que aquele modelo da família moderna, né, tem que ser muito pensado, tem que ser muito falado, tem que ser muito discutido para se trazer para dentro da pós-modernidade. Nossa, muito legal. Nossa, você vai falando, a gente vai viajando junto com você, assim, na fala, né? Porque você traz de uma forma muito, muito legal. Como é que é hoje, Léo, os seus atendimentos, assim, com relação ao divórcio, né? Como é que são as procuras para tratar, né, assim, o tema? Normalmente chega ali no início, né, já pega a destruição, né, assim, no sentido do momento final. Como é que normalmente as pessoas têm buscado ajuda para esse momento da vida? As pessoas não tratam o divórcio. Elas não tratam. Elas vêm muitas vezes para terapia de casal quando já não tem mais condição, né, de manter o relacionamento de casal, né? Quando já estão na UTI, quando o casamento já está na UTI, né, e já é só desligar os aparelhos que acaba o relacionamento. Muitas pessoas chegam para a terapia de casal nessa fase, quando se tem pouco para fazer. E mesmo quando a gente tenta trabalhar com a pessoa, né, ela não quer tratar de divórcio, ela ainda quer trabalhar na reestruturação do casamento, né? Eu já tive algumas experiências, assim, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, o objetivo era justamente acolher essas pessoas no processo de separação e terapeutizar esse processo de separação, né? Construir a terapia da separação. E já tive casos muito bem sucedidos, assim, de trabalhar, né, com os dois por um determinado tempo, depois que aquele que queria sair, saiu e conseguiu o objetivo, ficar com o outro trabalhando até o outro conseguir se reestruturar. Hoje, atualmente, eu não trabalho mais o casal, né? Eu trabalho o indivíduo. Então, as pessoas chegam, às vezes, aos frangalhos, né? Chegam já separadas ou num processo de separação ou no conflito, né, prévio do processo de separação, e a gente vai tratando individualmente essa pessoa para ela compreender, né, essas forças todas que às vezes estão se manifestando, né, até para ela poder fazer esse luto da relação, né, da relação afetiva. E falando sobre luto da relação afetiva, é muito interessante, né? O luto normal, o luto tradicional, a pessoa ela morre e você sabe que nunca mais você vai encontrar aquela pessoa. Então você sofre tudo que você
tem para sofrer, e aos poucos você vai se curando daquela dor e vai reconstruindo a tua vida, porque não tem outra alternativa. Você tem que viver sem aquela pessoa. No luto da separação de casal, você tem que matar dentro de você uma pessoa que continua viva e continua fazendo coisas para te desagradar ou para te trazer de volta. Ela às vezes não quer você, mas ela não quer morrer existencialmente dentro de você. Então, na hora que você está superando, né, por isso que, né, o sertanejo sofrência faz muito sucesso com, né, a superação. Uma das palavras que mais tem nas músicas é a dificuldade de separação, eu já te superei, né, porque na hora que você está conseguindo se superar, hoje mesmo atendi um cliente e a questão é essa, quando o outro começa a se levantar, quando o outro começa a construir a sua própria vida, aí que você dá conta que você não mora mais existencialmente dentro do outro. E aí que você entra aí que você sente o abandono, que você sente, né, que você não tem mais um lugar na vida daquela pessoa, e muitas vezes é onde vem a recaída. A recaída vem, né, exatamente quando você está deixando de viver existencialmente dentro do outro. E muitos casais ficam nesse processo, né? Então, esse luto é um luto mais patológico. Você não tem tempo de folga, né? Não tem enterro, né? Você não tem enterro, né? E eu até falo, né, que para você matar a pessoa que está viva dentro de você, você tem que dar um tiro de fora para dentro. Você tem que morrer primeiro. Você tem que se ferir primeiro, né? Então, para você aceitar a separação, para você aceitar que aquela relação fracassou, você tem que sofrer o ônus, você tem que assumir, né, a dívida. E muitas vezes, emendando um outro tema aqui, né, as pessoas ficam no que eu chamo de esperança defensiva. O que é esperança defensiva? É aquela esperança que eu construo para não ter que lidar com a verdade, para não ter que lidar com o fato de que aquele casamento acabou, que aquela pessoa que traiu você uma vez, duas vezes, três vezes, vai continuar sendo sempre aquela pessoa. Para aquela pessoa que te trata mal, que é violento com você, vai continuar sendo aquela mesma pessoa. Então, para eu não ter que lidar com a separação, eu espero. Eu espero mudança, e aí vai muitas vezes para a espiritualidade, né? Vai fazer um monte de promessas, de trabalhos espirituais, vai buscar ajuda para aquela pessoa, porque eu não quero aceitar o fato de que eu vou ter uma pessoa que sempre vai estar sabotando a relação, que não tem qualidade, às vezes, para uma troca saudável, né? Então, a esperança defensiva é a esperança daquelas pessoas que não querem resolver os problemas da sua vida. Então, vai criando sempre uma falsa esperança, vai criando sempre uma outra forma de tentar minimizar aquela situação. É onde acontece muitas vezes, né, os crimes passionais, é onde acontece, né, as agressões, porque a pessoa vai sempre tentando de alguma maneira mascarar aquela realidade, porque não quer enfrentá-la, né, não quer assumir que tem que tomar uma decisão e resolver essa situação. Então tem a questão de que a separação muitas vezes é a primeira alternativa que as pessoas colocam já sobre a mesa, e tem a questão de que algumas pessoas têm a separação como a única forma de resolução, né, do vínculo, e não aceitam a separação e acabam sofrendo e às vezes até contribuindo para que uma situação mais complicada aconteça no relacionamento, por não ter coragem de, diante das evidências, né, colocar um ponto final e se amar e se respeitar, né? A questão do autorrespeito, né? Legal. Trazendo assim uma linha geral do que a gente conversou até aqui, a gente falou do divórcio emocional, né? Primeiro falamos da escolha, né, desse vínculo, depois das dificuldades que isso traz para a vida. Falamos da questão do divórcio emocional, né, do momento do luto, né, das possibilidades de resolver, que é o que você está... Não, desculpa. Das questões do luto, e agora eu queria que você falasse das possibilidades de solução, assim, né, para
para essas questões, para as pessoas que estão passando por esse momento, né, de dificuldade, o que você sugere, assim, o que é a sua experiência, o seu estudo, né, Sim, e a prática mesmo do dia a dia, sim, como essas pessoas podem se ajudar, né, a sair, porque até na sua própria dissertação tem uma frase assim que fala, tem algumas pessoas que escolhem ficar nesse isso, lugar, mas isso, tem pessoas que escolhem fazer eh, dar a volta por cima, né, sair, sim, e queria que você falasse um pouco disso também. sim. Quando a gente fala das fases do processo de separação, né? Então a gente tem essa fase que a gente chama de divórcio emocional. Para eu poder sair desse relacionamento, eu tenho que trabalhar, né, as questões sentimentais, eu tenho que me desvincular afetivamente daquela relação, daquele casamento, né? Então, uma pessoa que sofre a separação e não escolheu se separar, ela tem que também passar pelo divórcio emocional. E Uhum. isso, às vezes, leva anos, leva meses, né, às vezes, tanto no processo individual, mas às vezes a pessoa precisa de um acompanhamento profissional para ela poder entender que é importante ela também escolher não estar mais com aquela pessoa. Então, acho que o primeiro passo é você também elaborar o teu desejo de separação, né? Melanie Klein, né, ela foi uma discípula de Freud, e ela disse uma frase que deve estar lá na minha dissertação, porque eu achei muito interessante, que quando as pessoas estão se separando, elas muitas vezes começam a falar muito mal umas das Tem outras, mesmo, eu né? lembro. Aham. Elas começam a pensar só a lembrar das coisas ruins que a relação tem, para não entrar em contato com as perdas enormes também que elas estão tendo em relação, né, àquela separação. Mas isso também é um processo muito importante, né? Muitas pessoas mantêm-se presas a um vínculo, não conseguem sair de um casamento, porque idealizam demais, principalmente depois que saiu do casamento, lembram só dos aspectos positivos, porque os aspectos negativos da relação a pessoa não está mais vivendo. Uhum. E é importante, então, né, a pessoa ter consciência de que o que fez com que aquele casamento não fosse para frente, né, foi uma série de acontecimentos, de sofrimentos, de angústia. Então, ter esses sofrimentos bem, né, evidentes para poder dar conta de que, né, essa saída é uma saída necessária. Então, a gente tem... Viver uma escolha que não foi sua, né, mas que se tornou necessária, Mas que né? eu tenho também que transformar essa escolha que não foi minha numa escolha também. Uhum. Né? Eu lembro de uma cliente, né, que eu falava com ela, né, se você só tem essa escolha, escolha ela, não deixa ela te escolher. Né? E ela escolheu a única escolha que ela tinha, e foi muito importante, porque naquele momento ela não tinha consciência de tudo que estava acontecendo na vida do esposo. E depois ela viu, né? Mas porque então eu sempre digo assim, que a gente não pode ficar no lugar de vítima. Uhum. A gente tem que ser dono da nossa própria história. Uhum. Né? Então eu tenho que escolher também aquela escolha que me escolheu. Porque senão não vai ser sempre uma escolha, eu vou ser um paciente daquele fato. Né? Então acho que a grande virada se dá aí, quando eu resolvo também o meu divórcio emocional. Quando eu decido também me separar do outro. Aí vem a fase que a gente chama da reorganização do sistema, né? Aí a gente vai reorganizar, se tem família, o sistema familiar, com a ausência do sistema de casal. Então, trabalhar para que essa organização seja a melhor possível, e aí entra a questão dos filhos, o melhor possível para os filhos e para a gente como parentes ali, na convivência. Então, manter os laços, os canais de Principalmente quando comunicação. são crianças, né? Principalmente, manter um bom, né, canal de comunicação, né, fazer com que a experiência dos filhos viverem com o pai e com a mãe sem a relação de casal dos dois se torne muito próxima daquela experiência que ele tinha. Uhum. Né, onde entra
né, a questão da guarda compartilhada, né, que traz essa visão de não modificar muito. Se o pai levava na escola e se a mãe buscava, e se isso é possível acontecer, continua os pais decidindo sobre a escola do filho, sobre o filho, na educação do filho, participando, mesmo não estando mais como casal, né? Para isso tem que manter, né, a comunicação o melhor possível. Depois a gente vem uma fase que é a reconstrução da identidade individual. Então eu tenho que reconstruir a minha identidade individual. Eu me lembro de uma pessoa no grupo de reflexão que ela trouxe uma frase que me impactou na primeira sessão, a gente conhecendo as pessoas, e ela disse assim: eu era uma pessoa alegre, extrovertida, eu gostava de amigos, eu gostava de carnaval, eu gostava de festa. E aí eu comecei a namorar com o meu ex-marido. Ele era introvertido, ele não gostava de carnaval, ele não gostava de festa, ele gostava de acampar, ele gostava de pescar, ele gostava de assistir jogo acho que era do Grêmio ou do Grêmio. E eu fui deixando de gostar das coisas que eu gostava e fui acompanhando ele nas coisas que ele gostava, e eu passei a gostar das coisas que ele gostava. Mas eu gostava das coisas que ele gostava porque eu estava com ele. Agora eu descobri que durante quase toda a nossa vida de casal, ele tinha uma vida dupla, ele me traiu, ele me deixava em casa e saía para me trair, né? Fez um filho com uma dessas amantes, quando eu descobri tudo. E agora eu estou aqui, eu era de igreja, e eu trabalhava com ele no concílio da igreja, e eu não aceitava o segundo casamento. Muitos casais, segundo casamento, eu não deixava participar, a gente não deixava porque a gente só acreditava no casamento, no casamento em si. Agora eu estou aqui, eu não acredito no segundo casamento, eu não aceito o segundo casamento, eu já não gosto mais de carnaval, eu não gosto mais da vida que eu era antes, e eu também não gosto mais das coisas que eu aprendi a gostar. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Num processo de despersonalização total. Então, é nesse ponto que você tem que reconstruir a tua identidade individual, né? Então, você tem que se reconectar. Por isso que muitas pessoas acabam buscando um amor lá do passado, muitas pessoas acabam voltando para a casa dos pais ou mudando para perto da família, numa tentativa de se reconectar aquela identidade totalmente desfigurada que o nós causou, naquela identidade prévia que a pessoa tinha antes de iniciar aquele relacionamento. Então, essa fase da reconstrução da identidade individual é uma fase muito sofrida, mas muito importante. Por quê? Porque se você não reconstrói a sua identidade individual, como é que você pode, de novo, refazer a tua vida afetiva? Então, muitas pessoas ficam fazendo substituições, né? Sai de um relacionamento, já pula dentro de outro, aquilo não dá certo, já pula dentro de outro. E sem fazer essa reconstrução dessa identidade. Né? E às vezes vai fazendo escolhas afetivas inadequadas, escolhas afetivas repetitivas, porque não parou para refletir, né? Quem sou eu, né, 10 anos depois? Eu sou outra pessoa, eu gosto de outras coisas, né? Mas que conexão que essa pessoa de agora tem com aquela pessoa de antes de conhecer essa pessoa, né? Como que era a minha vida lá, como que eram as minhas crenças, os meus valores, né? Então, eu sempre aconselho as pessoas que antes de entrar numa relação, antes de reconstruir a vida afetiva, que reconstrua a vida individual, porque quando você reconstrói a tua vida individual, e aí por isso que é importante a terapia, né? Eu vejo muito assim, já atendi muitas pessoas que chegam todas desorganizadas, né, despersonalizadas, a gente começa a trabalhar, reconstruir, aí no meio do processo faz uma escolha afetiva. Na época que eu atendia casal, eu trazia a pessoa, a gente fazia um aconselhamento pré-nupcial, já trabalhava os pontos fortes, os pontos fracos dessa relação, as feridas dos relacionamentos anteriores, a possibilidade desse casamento ter sucesso muito grande. Eu lembro de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, e a conclusão que eles chegaram é que se os casais tivessem
antes de se casarem, um curso de 30 horas sobre resolução de conflitos, grande parte das separações não se separariam. Então, quando você terapeutiza, eu trabalhava com aconselhamento pré-nupcial do ponto de vista psicológico, né? Uhum. E eu lembro de um rapaz que veio para terapia com conflito no namoro e tal, e eu atendi ele individualmente, aí a gente propus para ele um processo terapêutico para ver se aquele casamento tinha saúde, se aquele relacionamento tinha saúde para seguir em frente. E aí veio a namorada e a gente começou a trabalhar, e aí ficou claro que não tinha saúde para aquele relacionamento continuar, né? E foi uma decisão muito sofrida, né? Deles ali eu lembrei de outro caso, né? Mas eles ali, né, tendo que aceitar que se eles entrassem numa relação de casal, o sofrimento seria maior, e a terapia terminou com eles se separando, né? E fechando. E já tive também, eu lembro de uma sessão que eu comecei, era a última sessão minha, das 19 até as 20, né? E não tinha mais sessão, e trouxe um casal que estava num conflito, ele de segundo casamento, ela também de segundo casamento, mas ele com uma vivência mais longa no casamento, com filhos adolescentes, e ela com um casamento muito curto, como se não tivesse existido o casamento. Então, ela querendo o primeiro casamento da vida dela, e ele já querendo a família reconstituída. Então, a gente trabalhava, e eu perguntava para ela: quem que é a tua família? E ela dizia: eu, minha filha e ele. E aí eu perguntava para ele: quem que é a tua família? Eu, meu filho A, meu filho B, a filha dela e ela. Né? E aí ela não aceitava a possibilidade dos filhos dele, adolescente, um dia optarem em morar com ele. E ele já estava vendo a relação dos filhos dele com a mãe se deteriorando cada vez mais, e os filhos sinalizando que vinham morar com ele. E eles ficaram até umas 11h30 na terapia. E eles choravam, né? Mas tentavam ficar juntos. Mas aí, quando a gente voltava: quem é a tua família? Eu, ele e minha filha. Eu não aceito mais ninguém. Quem é a tua família? Eu, meus filhos, ela e a filha dela. Né? Então, são pessoas que estavam em ciclo de vida diferentes. Um outro problema, né? Quando você pega pessoas em ciclo de vida diferente, né? Uma pessoa com 10, 12 anos de diferença uma da outra, quando estão solteiras, quando um está com 20, outro está com 30, tudo bem. Mas quando se encontram, né? Uma está com os filhos já adultos, já resolvido, só querendo uma relação de casal, e a outra com filho adolescente, que tem que levar dentro da relação para uma família reconstituída, né? Uma já com a vida toda pronta, acabada, já querendo desfrutar da aposentadoria, e a outra ainda tentando ser alguém, tentando conquistar as coisas e querendo subir, né? Então, são desencontros que podem também trazer bastante sofrimento na relação afetiva, né? Que bacana, Léo. A gente vai precisar voltar, né? Porque o papo vai longe, é muita informação importante, né, para as pessoas que estão passando. É claro que tem o processo terapêutico, mas assim, eu acho que o objetivo do podcast é levar essas informações para as pessoas saberem que elas podem, de alguma forma, buscar uma melhor qualidade de vida, seja no momento dela, né, nessa reconstituição, no divórcio mais tranquilo, né, que possa ter ali um diálogo e que possa ser o menos sofrido possível. Enfim, e aí são muitas coisas. Quando eu estava lendo ali, né, a sua dissertação, e eu fui ticando tantas coisas para a gente conversar, e realmente a gente não conversou de nem 10%, né, porque é muita coisa. Mas assim, fica o convite para você voltar outras vezes, para a gente dar continuidade a esse papo, né, e levar essas informações de qualidade, qualificadas para o público, né. Sim. E eu queria que você fizesse uma consideração, né, assim, de o que a gente não conversou aqui, que dentro desse processo é importante a gente sair daqui com essa informação, né? Assim, a gente não falou disso, mas isso aqui a gente não pode sair daqui sem ter essa informação.
Eu me lembrei de uma, de uma aula que eu estava tendo na USP, né, na terapia comportamental, e uma das professoras disse, dos 3 contratos que começam a se formar todas as vezes que a gente começa qualquer relação, uma relação afetiva, uma relação de sociedade, uma relação de amizade. O primeiro contrato, e o mais extenso, é o contrato inconsciente. São coisas que eu trago da minha vida como um todo, que está aqui no presente e vai, de alguma forma, né, delinear qualquer relação que eu vou ter. E o outro também traz esse contrato inconsciente. Um contrato intermediário, que também é extenso, é o contrato tácito. São aquelas normas, aquelas regras, aquelas crenças que a gente vai construindo por não discuti-las. Você começa um relacionamento com a pessoa, você não quer desagradar, você vai aceitando algumas coisas que a pessoa faz, ou você vai não tocando, só que aquilo vira um contrato. Uhum. Você está me aceitando do jeito que eu estou sendo. Uhum. Né? E um contratozinho pequenininho, muito pequeno, igual a Constituição dos Estados Unidos, 8 artigos e pouco, que é o contrato explícito. Que são aquelas coisas que são discutidas e são colocadas verbalmente, conscientemente dentro da relação. Nós estamos na pós-modernidade e hoje nós não temos só um modelo de relacionamento imposto pela sociedade, que é o modelo da família tradicional. Né? Uhum. A gente tem vários relacionamentos personalizados, com características da pós-modernidade. Então, se lá atrás as normas já estavam postas, as regras já estavam postas, agora não tem nenhuma. Né? Todas as normas têm que ser discutidas. Então, o segredo é você trazer desse contrato inconsciente enorme e desse contrato tácito também relativamente grande, o que é importante para o contrato explícito. Então, quanto mais, né, você trabalhar desde o primeiro dia em que a relação se forma, né, essa relação e os valores, as normas que vão reger essa relação, né, melhor para todo mundo. E nós estamos num momento também onde você parte do fim para o começo. Uhum. 2 coisas é importante numa relação, que é a intimidade e o vínculo. Então, há muito tempo atrás, o vínculo era mais forte. Primeiro você tinha que estabelecer o vínculo com uma pessoa, para depois você desfrutar da intimidade. Então, o vínculo estava lá na frente e a intimidade lá atrás. Na pós-modernidade, inverteu. Você tem uma intimidade sem vínculo. Uhum. É um assunto legal. Como que eu vou colocar um conteúdo tão precioso que eu desenvolvo numa relação de intimidade, numa relação que não tem vínculo? Então, como que eu vou colocar gasolina num plástico, num saco de plástico? Então, essa relação de forma e conteúdo tem enlouquecido as pessoas, porque as pessoas elas têm uma intimidade que a gente só conseguia atingir plenamente dentro do casamento, no primeiro dia que se encontram. Uhum. E uma ausência total de responsabilidade, de segurança para aquele conteúdo maravilhoso, gostoso ser desfrutado, ser expressado. Então isso tem trazido muito sofrimento, muito desespero e tem assim sido um gatilho muito grande das patologias psiquiátricas que estão inseridas dentro do relacionamento. Então, a minha palavra é: qual é o contrato inconsciente? Qual é o contrato explícito? O que eu tenho que trazer desses 2 contratos para o contrato explícito? Desde o primeiro dia do vínculo. Uhum. Né? E, né, dosar intimidade com responsabilidade. Eu gosto muito daquela expressão que as pessoas mais livres são as pessoas mais responsáveis, porque menos pessoas são responsáveis pelas decisões que ela toma. Né? Então não tem como você ter liberdade sem responsabilidade. Então acho que são questões hoje que está trazendo um sofrimento muito grande e muitos pseudos relacionamentos. Uhum. A maioria dos relacionamentos não chegam a ser um relacionamento de casamento. Uhum. Né? É
um pseudo-relacionamento. Então, se foram colocando várias categorias antes da primeira. Então, hoje o namoro é o casamento de alguns anos atrás. Né? Legal. Então, Léo, obrigada. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Rede social, consultório? Ah, tá. Pelo Instagram, né? Léo Paz, psicólogo, né? Tá lá no Instagram. O meu escritório ali, meu consultório, né? É ali perto do Tribunal de Contas. Meu telefone, 99283-2222. Aí, geralmente, a pessoa pode mandar um WhatsApp, né? E aí eu começo um processo, né, inicial de conversa até a gente ter o primeiro encontro para eu conhecer exatamente o que a pessoa está querendo trabalhar, né? Mas a gente está aí à disposição. Legal, obrigada, Léo. A gente vai deixar aqui escrito, né? Você que não conseguiu, de repente, acompanhar, vai aparecer escrito aqui. E eu quero fazer também, nesse episódio em especial, minhas considerações, né? Eu acho que a gente não pode mudar o passado, né? Mas a gente pode construir um futuro diferente. Isso foi uma frase que me marcou muito, né? No meu momento de separação. Quando eu ouvi isso, assim, você tem uma folha em branco para construir uma nova história daqui para frente, né? Sim. Então, assim, eu acho que é um recado que eu quero deixar para as pessoas que estão passando por esse momento, assim, né? Construir uma nova história, busca ajuda, né? Leia, conversa com Deus, né? Procura uma ajuda profissional. Às vezes a gente não dá conta sozinho mesmo. O luto é um momento difícil mesmo, né? Então a gente precisa de apoio profissional, buscar rede de apoio, família, né? Amigos que possam também te ajudar nesse momento. Foram coisas que me ajudaram bastante. Leiam a dissertação do Léo, né? Se vocês quiserem, peça. A gente tem ela em PDF, pode distribuir, né, Léo? Sim. Só pedir aqui, a gente pode distribuir. Tem outro livro também que eu gosto muito, que é da doutora Elci, que é Quando o Vínculo se Rompe, que ela traz também a experiência dela, né? Ela é psicóloga, traz a experiência, mas com todo o embasamento teórico. Enfim, outros livros também, que a gente pode deixar como referência aqui também para as pessoas, mas eu acho que é isso, é possível reconstruir, é possível fazer uma nova história, né? Sim. Muito obrigada. Se você gostou do conteúdo, comente, compartilha. Se conhece alguém que está passando por um momento de separação, ajude essa pessoa, né, no sentido de compartilhar esse conteúdo, ou mesmo de entender que o processo é difícil, mas que você pode ajudar. E até um próximo episódio. Obrigada.